Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clides Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos falar sobre o período paleolítico, produção de instrumentos e aperfeiçoamento da técnica, da pesca e da caça, domínio do fogo e a pintura rupestre na nossa aula de História. Preparado? Então embarque comigo, na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Na aula de hoje, vamos voltar no tempo e aprender um pouco mais sobre a pré-história. Você já ouviu essa palavra? Tem alguma ideia do que aconteceu naquela época? Nas nossas aulas anteriores, nós já falamos algumas coisas sobre essa época da história, quando os seres humanos eram nômades, ou seja, não tinham uma moradia fixa e se abrigavam em cavernas e cabanas. Você sabia que nessa época eles utilizavam peles de animais para se vestir? Tudo isso ocorreu na pré-história, que é um período que acompanha o surgimento e o desenvolvimento da humanidade antes que fosse criada a primeira forma de escrita. Hoje, nós sabemos tudo isso mediante estudos arqueológicos que foram descobrindo muitos vestígios de vida pré-histórica e assim desvendando os fatos que ocorreram nesse período. Mas por que será que chamamos esse período de pré-história? Chamamos de pré-história pois, quando os primeiros vestígios da vida humana pré-histórica começaram a ser encontrados, a humanidade considerava que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos. Como naquela época a escrita não existia, todos os acontecimentos anteriores ao surgimento dela ficaram conhecidos como pré-história. A pré-história foi dividida em períodos e na aula de hoje vamos aprender sobre o período paleolítico, que corresponde à primeira fase da pré-história e é o período mais longo da história. Mas afinal, o que será que significa a palavra paleolítico? Olho na tela. A palavra paleolítico significa pedra antiga. O nome desse período é uma referência às primeiras ferramentas de pedra. Esse período também é chamado de Idade da Pedra Lascada, por causa desses objetos utilizados pelo homem para a sobrevivência, os quais eram produzidos exatamente de pedra lascada. Esse período é marcado pelo surgimento dos primeiros seres humanos na África. Esses seres humanos se organizavam em grupos, tribos. Eles se abrigavam em cavernas e cabanas, pois naquela época não dominavam a arquitetura, portanto, não construíam suas próprias casas. Nessas cavernas, eles se protegiam do frio e dos animais perigosos. Sobreviviam da caça, pesca e da coleta de frutos. Aqui, os instrumentos feitos de pedra lascada foram importantíssimos, pois auxiliaram na caça e assim os seres humanos conseguiam mais alimentos. Para construir essas ferramentas, os seres humanos utilizavam pedras que eram lapidadas com a utilização de outras pedras. Por isso, o nome pedra lascada. As primeiras ferramentas criadas foram facas e pontas de flechas. Com o passar do tempo, conforme iam progredindo, começaram a utilizar outros materiais, como ossos ou madeira, para fabricar arpões e até agulhas. Eram nômades, ou seja, não tinham local fixo para morar, porque quando os recursos fundamentais para a sobrevivência deles começavam a acabar, os grupos humanos recolhiam suas coisas e mudavam para outro local. Dessa forma, eles estavam constantemente se deslocando de um lugar para o outro, procurando melhores condições para viver. O período paleolítico foi subdividido em 3 subperíodos: Paleolítico inferior, Paleolítico médio
e Paleolítico Superior. Essa divisão leva em consideração a evolução material e tecnológica dos seres humanos. Porém, estudos apontam que cada região foi se desenvolvendo em seu próprio ritmo, indicando que essa evolução não aconteceu de maneira linear em todo o planeta. Vestígios encontrados apontam que em determinado momento do Paleolítico, algumas regiões já possuíam ferramentas muito mais desenvolvidas do que de outros lugares. Então, essa divisão nos permite entender melhor esse período da seguinte forma: Paleolítico Inferior, marcado pelo momento em que ocorre o desenvolvimento dos hominídeos, conhecidos como Homo habilis e Homo erectus, que desenvolvem a capacidade de fabricarem utensílios e ferramentas para o seu dia a dia. Paleolítico Médio. Nesse período, pesquisas arqueológicas indicam que o modo de vida dos antepassados do homem já estava mais aprimorado, com novos tipos de utensílios e com a descoberta e uso do fogo. Paleolítico Superior. Há vestígios que apontam que nessa fase já existiam ferramentas, machados, anzóis, dardos, entre outros, indicando que os grupos humanos foram se tornando cada vez mais complexos. Uma das grandes descobertas do período paleolítico foi o fogo. Parece uma coisa simples nos dias de hoje, mas naquela época fez uma grande diferença. Enquanto hoje podemos acender um fósforo ou um isqueiro com facilidade, naquela época os homens utilizavam duas maneiras para acender o fogo: utilizando duas pedras e batendo uma na outra, ou utilizando um pedaço de graveto e raspando em um pedaço de tronco, o que requer técnica e paciência até que as primeiras faíscas apareçam. O fogo foi muito importante para que as tribos pudessem se aquecer. Ele foi fundamental naquela época porque houve períodos em que a temperatura média do planeta Terra estava muito baixa. Além disso, o ser humano passou a usar o fogo para se proteger de animais, iluminar suas moradias e surgiu a possibilidade de aquecer e cozinhar os seus alimentos. Chegando ao período Paleolítico Superior, o clima terrestre passou por geadas na porção norte do continente europeu. E nessa época ocorreram deslocamentos humanos pelos continentes e ampliaram as regiões de ocupação humana pelo mundo. Depois desse período, os seres humanos já haviam aprimorado seus métodos de caça de animais por meio da invenção de diferentes armadilhas. Com a evolução do ser humano, a relação entre o homem e a natureza mudou, pois ele começou a explorar recursos ofertados por ela. Como sabemos, atualmente existem vários sítios arqueológicos que possuem artes rupestres, que são desenhos nas paredes e tetos das cavernas. A arte rupestre se dividia em dois tipos. Tipos de arte rupestre. Os tipos de arte rupestre são: pintura rupestre. Consiste na aplicação de pigmentos sobre as superfícies, sendo comumente encontrada nas paredes das cavernas onde os hominídeos se abrigavam e em outros lugares em que passavam. Gravura rupestre. Baseia-se na gravação de figuras nas rochas e em utensílios. O homem pré-histórico tinha o hábito de fazer desenhos em suas cavernas, registrando cenas cotidianas de caça e animais que foram capturados ou que desejavam capturar. Essa arte produzida pelo hominídeo possui algumas características. Vamos conhecê-las? Características da arte rupestre. As características da arte rupestre são: imagens feitas nas paredes de cavernas, uso de linhas, traços e formas geométricas, homens, animais e cenas do dia a dia retratados nas imagens, uso dos dedos para pintar e desenhar, carvão, sangue e clara de ovo como material de pintura ou desenho. Incrível como esses desenhos estão presentes até hoje, não é verdade? Aqui no Brasil, a arte rupestre está presente em gravuras feitas em paredes datando de 3.000 a 10.000 anos atrás. No Nordeste brasileiro, é o local onde existe a maior concentração de arte rupestre em todo o mundo.
Os temas retratados na arte rupestre brasileira são o cotidiano dos hominídeos, a fertilidade e os objetos utilizados no dia a dia. As pinturas rupestres hoje são uma fonte de estudo para que os arqueólogos e historiadores possam entender como os seres humanos viviam naquela época. Vamos conhecer alguns lugares onde podemos encontrar os vestígios da arte rupestre? A arte rupestre no Brasil. Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Parque Nacional do Catimbau, Pernambuco. Lajedo de Soledade, Rio Grande do Norte. Lagoa Santa, Minas Gerais. Rondonópolis, Mato Grosso. Pelo visto, em algum momento da história, se tornou importante para esses grupos registrar eventos importantes e notáveis de sua vivência. De acordo com os historiadores e antropólogos, além de registrar seu cotidiano e os animais que caçavam, também foi possível identificar nesses desenhos os primeiros registros de ritos religiosos e outras cerimônias praticadas pelas tribos. Isso indica que no fim do Paleolítico, o ser humano começou a experimentar os primeiros ritos religiosos, como rituais funerários. Isso mesmo, existem registros que apontam para o fato de que naquela época eles já tinham o hábito de enterrar os mortos. Outros indícios mostram que naquela época os seres humanos realizavam cerimônias cultuando a natureza. Eles também cultuavam a figura feminina e o poder de gerar a vida. Em escavações na região da Áustria, foram encontradas esculturas de mulheres esculpidas em calcário. Eram cobertas de pigmento vermelho, simbolizando sangue, evidenciando a capacidade de gerar filhos, e com seios fartos, em referência à amamentação. Essa que você está vendo é uma réplica da Vênus de Willendorf, ou Mulher de Willendorf. Essa estátua mede 11 centímetros de altura. Não apresenta um rosto. Na cabeça, parece usar tranças ou algum penteado da época. Outra possibilidade é que a cabeça possua vários olhos. Ela foi construída sem os pés, por isso deduz-se que ela foi criada para ser transportada de forma portátil nas mãos, possivelmente por ser considerada um talismã. Os povos antigos são mesmo surpreendentes, você não acha? E quanto mais se investiga, mais descobertas são feitas sobre nossos antepassados. Você sabia que nós temos um fóssil que foi encontrado aqui no Brasil? E que esse fóssil tem até um nome? Você já ouviu falar na Luzia? O crânio e ossos da coxa e da bacia de Luzia foram encontrados em 1975, em Minas Gerais. Análises feitas nos ossos revelam que se trata de uma mulher que deve ter morrido aos 25 anos. Pelo comprimento dos ossos, descobriram que ela media aproximadamente 1,5 metro de altura. O que será que aconteceu com a Luzia? Isso ainda é um mistério e somente com outras pesquisas será possível estimar o que aconteceu com ela e sua tribo. Incrível, não é? Hoje fizemos mais uma viagem pela história cheia de descobertas e curiosidades. E para saber se você estava atento, vamos testar os nossos conhecimentos na nossa hora da atividade? Atividade 1. O período paleolítico foi dividido em 3 subperíodos. Quais são eles? Vamos ver as alternativas? Alternativa A: Paleolítico primário, Paleolítico secundário e Paleolítico terciário. Alternativa B: Paleolítico principal, Paleolítico secundário e Paleolítico avançado. Alternativa C: Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Eu vou deixar você pensando um pouco e já já eu volto para ver a sua resposta.
Voltei. E aí, você consegue dizer qual dessas alternativas está correta? Vamos ler novamente as alternativas e marcá-la. O período paleolítico foi subdividido em 3 subperíodos. Quais são eles? A alternativa A, paleolítico primário, paleolítico secundário e paleolítico terciário. E aí, será que essa é a alternativa correta? Não, né? Vamos ver a alternativa B? Paleolítico principal, paleolítico secundário e paleolítico avançado. E aí, o que você acha? Será que essa é a alternativa correta? Também não, não é verdade? Vamos ver a alternativa C, paleolítico inferior, paleolítico médio e paleolítico superior. Isso mesmo, essa é a alternativa correta. Vamos para a atividade 2. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa que a descreve melhor. Alternativa A. O homem pré-histórico descobriu desenhos nas paredes de suas cavernas que revelavam a história de seus antepassados. Alternativa B. O homem pré-histórico tinha o hábito de fazer desenhos em suas cavernas, registrando cenas do seu cotidiano. Alternativa C. O homem moderno registra as descobertas sobre seus ancestrais nas paredes de cavernas e na superfície de rochas. Vou deixar você pensando um pouco e já já eu volto para ver sua resposta. E aí, conseguiu responder a atividade 2? Vamos lê-la novamente? Atividade 2. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa que a descreve melhor. Alternativa A. O homem pré-histórico descobriu desenhos nas paredes de suas cavernas que revelavam a história de seus antepassados. Alternativa B. O homem pré-histórico tinha o hábito de fazer desenhos em suas cavernas, registrando cenas do seu cotidiano. Essa alternativa está correta. Naquela época, o hominídeo utilizava carvão, sangue e clara de ovo como material de pintura ou desenho para registrar momentos de rituais em grupo, caça e a figura de animais. As pinturas rupestres hoje são uma fonte de estudo para que os arqueólogos e historiadores possam entender como os seres humanos viviam naquela época. Alternativa C. O homem moderno registra as descobertas sobre seus ancestrais nas paredes de cavernas e na superfície de rochas. Esta alternativa está errada. Atualmente, o homem moderno utiliza-se de diversos recursos para registrar e pesquisar sobre seus ancestrais. Vamos para a atividade 3. Atividade 3. Esse período também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Qual das alternativas abaixo descreve o motivo pelo qual esse período também pode ser chamado assim? Vamos ver as alternativas? Alternativa A. O período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, pois nesse período surgiram muitos sítios arqueológicos e o principal deles possuía uma grande rocha. Alternativa B. O período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, pois, para construir suas ferramentas, os seres humanos utilizavam pedras que eram lapidadas com a utilização de outras pedras. Por isso, o nome Pedra Lascada. Alternativa C. O período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, pois nesse período os seres humanos eram nômades e moravam em cavernas. Vou deixar você pensar e daqui a pouco eu volto para verificar a sua resposta.
Voltei. E aí, conseguiu responder a atividade 3? Vamos lê-la novamente? Esse período também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Qual das alternativas abaixo descreve o motivo pelo qual esse período também pode ser chamado assim? Vamos ver as alternativas. A. O período Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, pois nesse período surgiram muitos sítios arqueológicos e o principal deles possuía uma grande rocha. E aí, essa alternativa está correta? Não, essa alternativa está errada. Nós já aprendemos que sítio arqueológico é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, tais como pinturas rupestres, construções antigas, túmulos e artefatos que simbolizam e representam determinado momento histórico da região. A alternativa B, o período Paleolítico, também é chamado de Idade da Pedra Lascada, pois para construir suas ferramentas, os seres humanos utilizavam pedras que eram lapidadas com a utilização de outras pedras, por isso o nome Pedra Lascada. E aí, será que essa é a alternativa correta? Isso mesmo, esta alternativa está corretíssima. O período Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, pois os seres humanos utilizavam pedras que eram lapidadas com a utilização de outras pedras. A alternativa C, que está errada, o período Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, pois nesse período os seres humanos eram nômades e moravam em cavernas. Nesse período, os seres humanos eram sim nômades e moravam em cavernas, mas não é por isso que esse período foi denominado de Pedra Lascada. Parabéns! Você estava muito atento e aprendeu direitinho. Foi muito bom aprender tanto com você hoje, mas infelizmente a nossa aula está quase chegando ao fim. Mas antes de finalizar, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, nossa aventura foi pela pré-história, que foi um período que acompanhou o surgimento e o desenvolvimento da humanidade, antes que fosse criada a primeira forma de escrita. Hoje focamos no período Paleolítico, que corresponde à primeira fase da pré-história, e é o período mais longo da história. A palavra Paleolítico significa pedra antiga. Ele recebeu esse nome em referência às primeiras ferramentas de pedra. A Era Paleolítica foi marcada pelo surgimento dos primeiros seres humanos na África, os quais se abrigavam em cabanas e cavernas naturais, pois naquela época não construíam suas próprias casas. Nessas cavernas, eles se protegiam do frio e dos animais perigosos. Naquela época, os seres humanos sobreviviam da caça, pesca e da coleta de frutos. Vimos que, para construir suas ferramentas, os seres humanos utilizavam pedras que eram lapidadas com a utilização de outras pedras. Por isso também pode ser chamado de pedra lascada. Eram nômades, ou seja, não tinham local fixo para morar, porque quando os recursos fundamentais para a sobrevivência deles começavam a acabar, os grupos humanos recolhiam suas coisas e se mudavam para outro local. O período Paleolítico foi subdividido em 3 fases: Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Uma das grandes descobertas desse período foi o fogo, pois a partir dessa descoberta, o ser humano passou a usar o fogo para se proteger de animais, iluminar suas moradias e surgiu a possibilidade de aquecer e cozinhar os seus alimentos. Falamos também sobre as pinturas rupestres, que hoje são uma fonte de estudo para que os arqueólogos e historiadores possam entender como os seres humanos viviam naquela época. E ainda conhecemos alguns lugares onde podemos encontrar o registro da arte rupestre no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Espero você na nossa próxima aula de História, aqui no Aprender Além da Escola. Tchau, tchau!